Ei, seu esquizofrênico vestido de coelho. Quê? Isso mesmo, graças ao meu vídeo eu descobri o monstro que você é. E com isso eu vou jogar facas em você porque esses dias eu tô bom de mira. Meu Deus, só existe uma forma de eu conseguir escapar dessa vez. É, eu posso falar tudo, menos que você não tem gingado. Puppet Combo, uma empresa que já criou muitos jogos bizarros. Existem vários jogos, mas é provável que você já viu esse personagem aqui. Ele ficou extremamente popular por ser simplesmente o protagonista de uma série de bizarrices envolvendo os jogos da Puppet Combo. Mesmo achando que não foi proposital, cada um dos jogos tem uma ligação e que provavelmente pode explodir sua mente. Afinal de contas, um acontecimento que rolou em um dos primeiros jogos desencadeou provavelmente o nascimento de um assassino que causou a morte de várias e várias pessoas. Um acontecimento bizarro, tá? Então nesse vídeo a gente vai contar a história dos seus principais jogos e juntar a história deles, colocando a culpa em só um cara. Mas antes, vou fazer uma recomendação pra vocês. Esse vídeo tá sendo patrocinado por World of Warships, de tiro naval, um jogo onde você junta vários navios e começa a tentar explodir eles. Essa loucura visual não é só restrita nisso. Além desses novos gráficos de alto nível, o jogo recebe todo mês atualizações que sempre upa e melhora alguma parte dele. Falando em upar, o jogo tem várias classes de navio de guerra, como por exemplo, navios de guerra, destroyers, porta-aviões ou cruzadores, que são inspirados fielmente em naves que realmente existiram e lutaram naqueles grandes conflitos mundiais. E esses navios podem te render várias horas de gameplay no jogo, principalmente por você poder escolher ser um lobo solitário ou escolher uma divisão com seus amigos. E tudo isso e muito mais é totalmente gratuito para PC. E não esqueça que ele também tem para console. E lógico, você tá ficando doido? Não esqueça de usar o código BRAVO durante o seu registro. Use esse código para ganhar um pacote de brindes insano. É sério, você vai ganhar um monte de coisa. É só apertar 5 letras e você já vai começar com um up gigante. Então é isso e muito obrigado World of Warships por estar patrocinando esse vídeo. Bom, mas agora continuando essa baixaria audiovisual, meu microfone até tá diferente. Deixa eu explicar melhor as coisas. A Puppet Combo é uma empresa indie de criação de jogos. Eles já fizeram diversos jogos pelo mundo. Eles se destacaram por um motivo simples. Eles puxam uma nostalgia de jogos antigos, como Resident Evil, sei lá, Silent Hill. E com isso, a Puppet Combo se destacou muito no mercado. E também pela história dos seus jogos, que realmente são extremamente bizarros. E que a gente já vai falar sobre pra você não ficar perdido. Na verdade, falando em história, a gente aqui vai falar sobre os 4 principais jogos da Puppet Combo. Esses principais jogos são Murder House, No Massacre, Christmas Massacre e Stay of the House. Mas bom, pro vídeo não ficar com 80 horas, eu vou tirar um No Massacre da jogada. Eu sei, pode me xingar nos comentários, porém esse jogo tá bem envolvido com o do Papai Noel, então não faz muita diferença, por causa que esses jogos servem mais pra ligar os acontecimentos e os atos um dos outros. O motivo é simples. Em Murder House, por exemplo, que, olha, a gente já vai falar da história dele, só que eu preciso jogar minha indignação aqui na mesa. O final dele, o jeito que ele se encaixa na lore, diminui bastante ele de um rank imaginário que eu criei só pra não ficar confuso. Sério, vocês vão entender o quão final dele é bizarro. E falando em bizarro, tá aqui um adendo. Eu vou tentar resumir as coisas do jeito mais rápido e fácil de entender possível, tanto quanto os outros. Mas caso você ache que tá um saco a explicação, pode pular os capítulos que eu dividi o vídeo, mas não sai do vídeo. Enfim, o jogo se inicia em meados de 1985 e nos coloca na mão de uma criança chamada Justin. Até então tudo normal, porém algo sinistro começa a acontecer. No início do jogo a gente nota que tá preso em um shopping. Shopping esse que parece não haver ninguém. No cenário fortalece que alguma coisa estava acontecendo, por ter várias e várias imagens informando crianças desaparecidas. Ok, Puppet Combo, ou devo te chamar de Puppet Guy. Enfim, essas crianças até agora não fazem muito sentido terem desaparecido. A gente continua andando nesse shopping procurando as coisas, até ver esse local aqui. Pode parecer que não, mas esse local é simplesmente o local mais bizarro de todos. Dá até pra você fazer um slogan: o local mais local de todos. Se você quer ter problema, esse é seu local. Mas esse local é nos mostrado em uma cutscene, seu local onde ficava o Easter Reaper, que é o nome dado para aquele coelho rosa. Pelo que parece, ele é uma espécie de celebridade
parte aqui. Porém, graças ao bom Odin, ele não está no local pra tentar fazer alguma coisa com a gente. Que esse coelho rosa, mesmo não parecendo, é muito importante pra história mesmo. E agora começa a parte mais sinistra, que você tem que tentar fugir dele. Nesse momento, aparece ele com uma foice na mão, enquanto você tenta enfrentar a câmera pra fugir. Você nota que seus batimentos começam a ficar mais rápidos, enquanto você tenta escapar dele. Aí você consegue entrar em um banheiro existente no local. Entrando lá, você consegue se esconder e consegue, por enquanto, escapar dele. Mas seguindo um pouco à frente, com você morrendo de medo de aparecer aquele coelho, você consegue achar um funcionário do local. Ele, de forma bem calma, te explica que as coisas estão tudo bem e que ele vai nos ajudar a achar a nossa mãe que abandonou a gente. O único problema é que ele nos deixa lá e a gente entra embaixo de uma mesa e acaba sendo mortos pelo coelho. Finalizando assim o primeiro capítulo do Murder House. Bom, caso você não tenha entendido nada, não se preocupe que as peças vão se encaixar no próximo capítulo. Provavelmente você vai notar que faz mais sentido do que parece. Chegando agora no outro capítulo, que eu vou tentar ser bem mais rápido do que eu fui falando do primeiro. Eu falei que ia tentar. Enfim, agora no capítulo 2, a gente tá controlando um assistente de repórter chamada Emma, junto com Tom, Dana e o Faustão fumante. Sim, isso mesmo, tem um Faustão e ele é fumante por algum motivo. Eu não sei por que ele fuma, mas tá aí. Eu só sei que ele, por ser tão aleatório, se tornou um personagem favorito. Pena que ele vai viver 10 anos a menos por fumar, né? Mas enfim. Nessa bizarrice que tá rolando, acaba que o cara que era pra abrir a porta pra gente, sabe? Pra gente entrar lá e fazer as reportagens. Por causa que eu não sei se eu falei, essa casa ficou muito famosa por ser de um tal maluco que fazia coisas estranhas com pessoas. Então foi chamado um grupo de pessoas pra fazer um documentário sobre esse tal maluco que fez coisas estranhas. E por isso eles precisam, no mínimo, entrar na casa. E o cara que era pra abrir meio que não apareceu por algum motivo. E fica na nossa responsabilidade de abrir a casa. Então, entrando nos fundos, a gente consegue abrir a porta da frente pra eles. E eles conseguem fazer a reportagem. E logicamente, tem um momento que começa a bizarrice. O lance mesmo é que quando a gente vai pegar uma coisa lá fora, nós vemos o nosso carro totalmente quebrado. E como se não bastasse, tinha escrito um bilhete junto. E aqui se inicia aquelas estranhezas que eu tinha falado. No bilhete estava escrito que nenhum lugar pra ir. Agora parece que vão jogar um jogo. Você estará caçando ovos e eu estarei caçando você. Encontre todos eles e você pode ir. Não os encontre e você não pode. Depois dessa carta começa uma música estranha e a caça às bruxas. Chegando lá dentro, você tenta avisar os outros o que rolou, mas eles a ignoram e continuam fazendo suas coisas, porém sem o câmera. O câmera, que se chama Tom, meio que sumiu e a gente só encontra ele depois no subsolo. E a primeira coisa que ele fala pra gente é que sabe o que tá acontecendo e avisa pra nós que todas as portas estão trancadas, mas que ele tem uma chave. Essa chave ajuda a gente a resolver alguns puzzles. Mas falando do Tom, ele é o único que está entendendo o que está acontecendo. Isso nos conforta bastante, por causa que ao decorrer do jogo nós vemos várias assombrações de uma espécie de coelho rosa, o mesmo coelho que eles estavam fazendo a reportagem. O lance é o seguinte: seguindo reto, a gente encontra o coelho que faz sua primeira vítima, levando de base a repórter. Bom, eu coloquei em preto e branco por causa que o YouTube fica bolado. Enfim, nós fugimos do coelho como é o básico e voltamos pro local onde ele finalizou a repórter. Nós vemos que preso ao seu rosto tinha um ovo. E nisso tá na cara que é aquele jogo que ele tinha citado na carta. E isso é muito importante pra história mesmo, então lembre disso. Seguindo pela casa, procuramos alguns itens para a gente conseguir escapar de lá e entender o que tá rolando. Por causa que tem um coelho de uma história bizarra que aconteceu há anos atrás assombrando a gente e não tem o que fazer. O máximo que a gente pode fazer é nos informar. Só que enquanto o jogo segue, uma coisa triste acontece. O Faustão vem falar com a gente pedindo socorro. O coelho simplesmente o manda pra terra dos pés juntos. Coelho, te odeio. Por favor, eu quero ver todos comentando F Faustão nos comentários. Eu preciso de solidariedade. Adeus, Faustão. Ah, mas enfim, mesmo o jogo agora ficando 100 vezes mais triste, o jogo continua até a gente encontrar o corpo do cameraman. Bom, nenhuma surpresa até agora, geral foi de base mesmo. Mas enfim, quando nós pegamos itens importantes pra conseguir fugir do local, o coelho assassino de Faustão chega e... Agora eu quero que vocês se segurem que é um plot atrás do outro. Tá se segurando? Então beleza. O coelho nos revela que na verdade era o cameraman. Sim, isso mesmo. O Tom era o coelho.
Isso é muito bizarro. E agora ele fica bolado e parte pra cima de nós. Aí a gente consegue enfrentar ele em um baita X1 emocionante. Só que quando ele vai de base, o plot parte 2 acontece. Os moleques que ele levou de base brotam da terra e vão pra cima do corpo dele pra finalizá-lo de vez. E bom, o jogo mostra os créditos e revela que na verdade tudo era um show. Sim, isso mesmo. Eu acho que se eu contasse que o final do jogo era esse pra alguém que jogou só o começo, ele provavelmente só ficaria no começo mesmo. E a Puppet Combo sabe que esse final é horroroso. Por isso que quando a gente fala com os NPCs que estão em volta, eles falam que esse final que as crianças finalizam o coelho é um final meio bizarro. E a nossa personagem fica se perguntando se aquilo realmente aconteceu na vida real ou não. Mas se prepara para outro plot twist. O último plot é que a gente entra no carro, mostra que no banco de trás do carro está aparentemente o próprio e verdadeiro coelho rosa. E o jogo agora sim acaba. Olha, se você desanimou total por causa desse final ou ficou completamente confuso com isso, a gente vai dar uma passada rápida em Christmas Massacre, ou o jogo do Papai Noel bizarro. E esse jogo aqui, mesmo parecendo que não, ele tem várias e várias provas de encaixando esse assassino do Murder House com outro assassino e com ele mesmo. Eu sei, é um pouco confuso, mas vai fazer sentido no final. Olha só, no jogo nós somos apresentados a uma freira que fala simplesmente que a gente não tá convidado pro Natal. Até aí tudo bem, vida que segue. Então entramos no controle de Larry, uma criança que, pelo que parece, tem alguns hábitos muito sinistros. O motivo é que tem uma voz bizarra na sua cabeça falando pra ele ir na cozinha pegar uns objetos cortantes. E ao invés dele ignorar essas vozes igual eu faço quando aparece na minha mente falando pra eu pedir pro pessoal se inscrever no canal, mas eu fico falando, não mente, não, eles já estão inscritos, já deixaram like, pare com isso, por favor, pare. Enfim, pra mim é muito simples. Mas o Larry desce as escadas dessa espécie de orfanato e segue para a cozinha. Porém, no caminho, ele acaba encontrando a festa de Natal que estava rolando. E agora a coisa bizarra acontece. O Larry consegue passar as espreitas e chegar na cozinha, onde encontra o objeto cortante. E simplesmente acaba finalizando a freira e junto todos que estavam na festa. Esse nível psicótico que Larry tem ainda não é explicado, mas a gente vai ter uma resposta para isso mais lá pra frente do vídeo. O lance mesmo é que depois dessa, o jogo avança um pouco no tempo e chega na época mais bizarra da vida de Larry. As únicas coisas que ele tem é literalmente uma van, a casa e seu único amigo, uma árvore. Olha, se você não achou isso dele estar conversando com uma árvore estranha, só tem duas respostas: ou você é um monarca, ou você não viu os diálogos que eles têm. Essa árvore e o Larry, meus amigos, é uma loucura generalizada. A árvore só está lá para pedir para você finalizar o pessoal. Ele fica insistindo nisso durante várias e várias noites. Em um momento, lá pro final do jogo, ele até nos acorda para falar isso. O motivo a gente ainda não sabe muito bem. Ele só tá lá falando para ele matar e matar sem pensar. E bom, é isso que acontece. Larry, que parece influenciado de alguma forma pelas palavras da árvore, segue como se não houvesse amanhã, entrando em casa e finalizando geral por lá. O lance mesmo é chegando lá pro final do jogo, como eu disse, que a árvore fala pra você: eu não consigo dormir, Larry, mas primeiro você precisa matar. Volte pra onde tudo começou e mate. Quando ele fala volte pra onde tudo começou, ele tá se referindo àquela espécie de orfanato / escola que o Larry estava no início do jogo. E bom, como a árvore mandou, o Larry chega lá e taca fogo em todo mundo, finaliza um pessoal e pronto, o jogo acaba. E se você ainda estiver aqui assistindo o vídeo, entenda que mesmo esse resumo sendo mais curto, esse jogo tem uma baita ligação com tudo que tá rolando. Então mesmo que você esteja um pouco confuso, eu juro que vai fazer sentido. De novo, eu juro. Olha, agora é a parte provável mais complexa do vídeo, por causa que agora iremos falar sobre Stay Out of the House. Nesse aqui, cada detalhe realmente importa e você vai começar a entender tudo. Bom, antes eu quero agradecer a Eu Sou o Dudu, que eu estava mendigando e ele realmente mandou o jogo pra mim. Tá aqui um desenho de como eu acho que é seu rosto. É o máximo que eu posso fazer pra agradecer, cara, de verdade. Bom, mas agora indo pro Stay Out of the House. Nesse jogo é dividido em duas partes. O início do Stay of the House, nós estamos controlando uma funcionária de um mercado no meio do nada. De início, nós temos que fazer o básico. Como a gente é um funcionário de lá, nós chegamos lá, a pessoa que estava trabalhando até então vai embora e a gente bate o ponto e entra no
local dele. Nada demais até agora, porque é assim que funciona o capitalismo. E essa parte do jogo é ele falando até onde vai sua paciência, principalmente por causa que você não poderia ir ao banheiro. Por algum motivo, a primeira coisa que é falada quando nós chegamos lá e conversamos com aquele cara é que o banheiro está fechado e lacrado, sendo impossível de abrir. Bom, até aí tudo bem. O jogo vai seguindo como se nada estivesse rolando. Bom, na verdade não é agindo, que realmente não tinha nada rolando. Mas se você notasse no cenário, você iria ver que do lado de fora do mercado tinha uma van. Ela aparece no mínimo 3 vezes até o final do jogo. Essa van não chega a fazer nada conosco, mas ela sempre fica rodeando o local por algum motivo. Mas seguindo um pouco à frente, você vai conversando com alguns clientes que chegam de vez em quando para comprar as coisas. E vai seguindo até aparecer esse cara. Esse cara aí, a primeira pergunta que ele faz quando entrou na loja não foi pedindo um produto ou coisa assim. A primeira pergunta foi se a gente estava sozinho. Independente da resposta, ele fica andando de forma meio aleatória pela loja e com isso ele pega um bagulho lá e vai embora. Esse mesmo cara aparece no final em um momento muito importante e eu já vou explicar. Porém, depois de nós vermos aquela bizarrice, começa novamente o modo fazer nada simulator. Enquanto a gente não tá fazendo nada, nós vamos pra fora da loja fazer nada lá também. A gente precisa aglomerar em fazer nada. O único detalhe é que o banheiro que estava fechado agora está aberto. E depois da gente ver que estava aberto, aparece o vilão dessa história toda. E ele começa a correr atrás de nós e simplesmente nos finaliza, acabando assim a primeira parte. Seguindo agora para a segunda parte, estamos controlando uma personagem chamada Roxanne, e ela está com seu namorado que até então é irrelevante para a história. E nem o nome dele eu anotei aqui para tu ter ideia. A única coisa que ele faz aqui é sumir. Enquanto ele tinha ido pro banheiro, nós notamos que ele estava demorando muito mesmo. Assim, a gente vai procurar ele e vemos documentos dele espalhados pelo chão. Seguindo o caminho, nós encontramos um cachorrinho. Ele nos leva para outro caminho. E aí é possível encontrar um monte de coisas. Mas essas coisas a gente vai citar lá mais pra frente. Só que o lance é que nesse caminho encontramos uma casa extremamente bizarra. Ela é tão bizarra que até o cachorro fica latindo pra ela. A gente sem entender muito bem entra nela. Seguindo lá, a gente fica explorando até que a gente escuta o som, uma mulher de cadeira de rodas nos cerca e um cara bizarro nos leva de base. Bom, agora no ato 2 da parte 2 do jogo, nós estamos presos em uma caixa e por algum motivo também estamos reclamando muito de dor no estômago. Tentando ignorar essas dores no estômago, nós notamos que ao lado dela tem uma televisão tocando alguma coisa aleatória, que eu não sei se tem na gameplay, mas quando você encara a televisão, você começa a perder vida. Sim, isso mesmo, você começa a sofrer dano olhando a televisão, mas vida que segue, por causa que nessa caixa existe uma falha, em que é possível abri-la e fugir dessa tal caixa. Então logo após a gente fugir, começa uma fuga pela nossa vida, por causa que essa casa que a gente está preso é realmente sinistra. A gente tem que tentar fugir e se esconder de um monte de coisas. Uma delas são câmeras de seguranças que por algum motivo estão espalhadas por aí. E também se esconder logicamente do Night Shift, que eu não sei se eu falei o nome dele antes, se não tá aí. E também fugir de uma senhora de cadeira de rodas, e quando a gente passa na frente dela, ela simplesmente grita e começa a chamar atenção pro Night Shift correr atrás de nós. Mas seguindo por aqui, nós conseguimos encontrar um pessoal que foi de base no local, e juntos encontramos uma van. Perto dela tem um jornal que fala sobre o desaparecimento de uma pessoa que trabalhava em um mercado. Lógico que esse bilhete está citando o caso daquela mulher que nós controlamos no primeiro ato. Mas seguindo o caminho, existe uma coisa muito, mas muito bizarra no fundo dessa casa. Por conta que fazendo várias tarefas e conseguindo fugir do Shift, nós conseguimos ver um monte de gente presa e implorando por nossa ajuda. Você nos pode ajudar e conseguir desbloquear outras coisas, mas por enquanto esse pessoal não é tão relevante para a história. O que é relevante é o provável motivo deles estarem lá. No fundo da casa do Night Shift existe uma espécie de laboratório. Sim, isso mesmo, um laboratório por lá. Nós podemos ver vários e vários animais enjaulados e também várias cartas espalhadas pelo chão. Nessa carta cita que estava acontecendo uma série de experimentos no nome de uma organização. O lance é que esses experimentos eram feitos somente com animais, os mesmos que nós vemos em uma parte do jogo. Mas nessa carta fala que havia ocorrido algo inesperado.
lado, algum dos cientistas estava escutando os gritos que não eram de animais, e sim de pessoas. E bom, isso foi a gota d'água para nós irmos atrás do que estava rolando por lá. Nós descobrimos que existe um monte de manipulação governamental ocorrendo naquele laboratório. E uma coisa que é bom de citar, existe uma cidade perto de lá. E essas televisões, eles colocavam comerciais para manipulá-los e conseguir fazer que eles aceitem se tornar experimentos por conta própria. Assim ficaria mais fácil as coisas. O lance mesmo é que em um dos finais dava para ver esses experimentos em humanos. Você conseguiria ver o resultado disso. Isso tudo era para manter um bicho sinistro e claramente que o Shift estaria ao lado. Mas agora nós sabemos o motivo dessas coisas, mas não entendemos o motivo dele ter nos mantido em um cárcere do lado de dentro da casa. Afinal de contas, todos os outros estavam do lado de fora e tinha jaulas que estavam praticamente vazias. Tinha um corpo lá dentro, mas era só tirar. Então por que a gente ficou em um cárcere lá dentro? Bom, se você não se lembra, a primeira coisa que o nosso personagem fala quando acorda lá é estar com dores no estômago. Essas dores são graças a ele ter colocado um dos experimentos no estômago da nossa personagem. Isso é nos mostrado em um dos outros finais do jogo, onde a gente consegue fugir da casa e começa a correr loucamente dele. Fugindo de lá, a gente consegue chegar em uma cidadezinha próxima ao local. Assim, quando a gente pede ajuda para um morador e tem uma reação até estranha quando vê a gente, se você for parar pra ver, esse cara que eu tô citando é o mesmo que nós vemos no ato 1. Aquele cara que estava com ações um pouco bizarras. Aí enquanto a gente tá raciocinando por que ele tá ali, o experimento finaliza a Roxane. E o jogo simplesmente acaba. Mas ainda tem outro final. O outro final é bem semelhante a esse aqui, mas nele a gente acorda em um hospital depois de ter jogado fogo em tudo lá. Com isso, os médicos falam que a gente esteve em coma e que vai colocar a gente para fazer a cirurgia no dia seguinte. O único problema tá aqui. À noite, eles deixam uma televisão ligada que acaba acelerando o processo de nascimento do experimento na nossa barriga e fica jorrando coisas na tela. E você, depois disso, consegue andar pelo hospital e consegue ver que existem vários pacientes que foram transformados em espécies de ovos por causa da televisão. Inclusive, essa televisão, ela, como nós acabamos de descobrir, é a culpada pelo desenvolvimento dos parasitas na nossa barriga. Ela literalmente é a culpada por essas coisas. Mesmo que os parasitas se desenvolvam sozinhos, acaba que não tira a culpa que ele tem. Mas falando nisso, o principal vilão do Stay Out of the House é claramente o Night Shift. Ele é culpado por nos raptar e finalizar o pessoal no jogo. Mas se eu te falar que ele na verdade é o culpado também pelos incidentes nos outros jogos, vamos pensar bem aqui. Ainda no Stay Out of the House, existe uma carta de um cara que foi de base. Ele cita um monte de coisas e fala que o Night Shift é muito resistente mesmo. Ele, por algum motivo, sobrevive a vários e vários tiros. Agora, se a gente relembrar do final do Murder House, o coelho, mesmo levando um monte de tiros de escopeta da nossa personagem, ele definitivamente não vai de base. Eu sei, no final do jogo nos mostra que era tudo um filme e que faria a gente deixar isso de lado, mas eles fizeram esse filme extremamente baseado nos acontecimentos do assassino de crianças. Então eles podem ter uma informação que o coelho era realmente resistente a balas. Eu sei, ainda tá um pouco confuso, mas caso você ainda não tenha visto a conexão entre esses dois personagens, essa conexão se confirma um pouco mais quando na casa do Stay Out of the House, que é outro jogo, tem literalmente uma cruz com algo pendurado lá, parecendo como uma roupa mesmo. Eu falo roupa por causa que a tonação disso é um tom de rosa com algo que se assemelha a um mofo na roupa. Mas esse tom de rosa, o único personagem que a gente conhece que tem um tom de rosa é o personagem de Murder House. Não é a única coisa que a gente pode ligar eles dois. Junto com isso, se nós lembrarmos daquele laboratório do Stay Out of the House que havia experimentos, nele tem um escritório de filmagens. E sabe quem é o único personagem relacionado à filmagem nos jogos da Puppet Combo? Sim, é o coelho rosa de Murder House. E falando novamente na televisão, que elas eram sim usadas por quem já trabalhou naqueles experimentos de Stay Out of the House, sabe onde essas televisões tocando coisas aleatórias também são vistas? No jogo do Papai Noel. E para ser mais específico, não é só essas televisões, também é possível ver duas coisas essenciais. Uma delas é a van que a gente usa durante todo o jogo. Sabe onde a gente também vê uma van? Além de no primeiro ato de Stay Out of the House, nós também o vemos no segundo ato na garagem dele, na garagem do Shift. E é praticamente a mesma van que nós vemos no jogo do Papai Noel.
Noel. Agora, outra coisa, como a gente sabe, o jogo do Papai Noel, nós convivemos o início e o fim do jogo com as freiras. E em Stay Out of the House, nós exploramos o local, vemos simplesmente uma igreja, que a maior loucura é que tem uma carta lá dentro falando que eles estavam literalmente com medo da igreja deles serem queimadas. Mas por que existe esse medo? Simples, o que o nosso personagem faz no final do jogo do Papai Noel? Sim, ele taca fogo em tudo, ele taca fogo nessa espécie de igreja. E pra fechar, em um momento do jogo do Papai Noel, nós encontramos uma senhora em uma das salas. Isso é uma coisa que acontece entre umas noites do jogo, e ela começa a gritar e começa a surgir fogo em tudo. Eu não tinha explicado isso ainda, por causa que se conecta muito com a mulher de Stay Out of the House. Mas claro, essas mulheres não são as mesmas. Você pode dizer que é mais provável que essa mulher na cadeira seja na verdade uma freira, que o nosso personagem está tendo assombrações. Só que o lance não é quem, que a figura materna é muito existente nos três. Os três personagens têm sim problemas familiares. Coincidência demais essas coisas que estão rolando aqui. Ou seja, não é loucura falar que o Larry, após trabalhar em uma empresa que estava fazendo experimentos, acabou ficando maluco e foi parar em uma espécie de reformatório. Nesse reformatório, ele acabou ficando mais louco ainda e desenvolvendo aspectos de assassino, por ter crescido vendo experimentos envolvendo a morte de pessoas, e continuou assim até ocorrer os acontecimentos de Murder House, onde, trocando de nome e vivendo em outros aspectos, ele acaba sequestrando e finalizando muitas pessoas, continuando o seu hábito que ele fazia antigamente. E ele conseguiu até o final ser considerado somente uma lenda. Porém, depois ele acabou voltando para fazer o que ele estava sedento a fazer, por causa que, como vimos no jogo do Papai Noel, ele está sempre voltando para as coisas que aconteceram no passado, como por exemplo ele ter voltado para aquele orfanato para tacar fogo lá. Volte e mate todos onde tudo começou. E seguindo, ele realmente voltou, tendo os acontecimentos de Stay Out of the House, e provavelmente continua até os dias de hoje fazendo suas atrocidades sem nunca ser pego e sempre mudando de identidade. Bom galera, você concorda com essa teoria? Comenta aí. E perdão se eu esqueci de falar alguma coisa, eu tô muito cansado.